Quero saudar você que se dispôs a acordar e levantar nessa manhã friazinha para ouvir a palavra do Senhor. Glorifico ao Senhor pela sua vida, porque permite que assim nós possamos propagar e falar do Evangelho. Nós louvamos a Deus por mais esse dia de vida, um dia em que o Senhor nos sustenta, em que o Senhor nos guarda e nos protege. Estamos tratando nesse primeiro período sobre a graça de Deus e seus atributos. E como nós fazemos costumeiramente, nós fazemos uma breve revisão da aula passada para melhorar o nosso entendimento. E na semana passada nós falamos que pela graça o Evangelho de Deus é pregado. Não só o Evangelho é chamado de Evangelho da graça, mas a proclamação dele também é uma obra da graça de Deus. Não é apenas a existência do Evangelho que é graça, também é o Senhor levantar pessoas que abandonem as suas famílias, abandonem as suas casas, abandonem as suas profissões para a pregação do Evangelho, também é uma ação da graça. O Senhor, ele envolve a pessoa, foi isso que aconteceu comigo, envolve a pessoa de tal maneira e faz com que a pessoa ela se sinta plenamente convicto de ir para pregar o Evangelho. Tem muitos e muitos exemplos, um dos mais conhecidos é a história dos irmãos morávios, se não me engano, uma história por volta de 1700, alguma coisa assim, 1800, eu não me lembro muito bem, em que aqueles homens eram rapazes, muito bem de vida, da idade por volta dos 20 anos, e aqueles homens se sentiram chamados pelo Evangelho, chamados por uma região específica, chamava Morávia, e aí eles começaram a pesquisar como iriam lá para pregar o Evangelho. E aí era uma região muito fechada, em que as pessoas não aceitavam nem estrangeiros que fossem trabalhar lá. E apenas uma condição era possível, a pessoa entrar como escravo. E aí aqueles homens, eles descobriam quem que era que movia a parte dos escravos daquela região, e eles se venderam para entrar naquele lugar como escravos. E eles foram, despediram dos seus familiares, despediram de todas as pessoas, e aqueles homens, eles embarcaram numa viagem só de ida, simplesmente para pregar o Evangelho. Isso é graça, em especial as pessoas que ouvem. O menor, no caso o apóstolo Paulo, o menor acabou ficando com a tarefa maior, uma tarefa que os anjos desejam fazer. Nós vamos nos envergonhar grandemente quando estivermos nos altos céus com o Senhor, e os anjos, eles forem realmente nos questionar por que nós não fizemos o que nós deveríamos fazer. Porque é algo que é uma coisa de alta honra, você poder ser embaixador de uma região, de um país, enquanto mais do nosso Senhor. Mas mesmo assim, nós continuamos nos prendendo em situações temporais, ao invés de situações espirituais. Sim? Assim, você quer desviar o foco aí da mensagem? Que bom. Eu estou substituindo a Benícia. Faça isso não. Por exemplo, você falou, né? Eles entraram como escravos e tal. Não precisa falar toda a história, mas acabaram sendo sacrificados? Provavelmente. Se não foram sacrificados, morreram no trabalho forçado. Não se tem história. Naquela época não tinha informação assim. Então aqueles homens só têm o registro de que eles saíram mas o que aconteceu depois não se sabe. Tá? Também é graça de Deus, além da pregação do Evangelho, a graça de Deus na capacitação dos cristãos. E nós falamos também na semana passada que pela graça os homens recebem dons espirituais, dons para que eu e você possamos ser capacitados em propagar o Evangelho. Hoje pela manhã tocou o telefone, uma amiga da Rosângela, do treino que ela faz lá de funcional. E aí a moça falava assim: olha, meu marido faleceu. Eu acordei, olhei para o lado, ele não acordava. E aí quando eu liguei a luz eu vi que ele estava roxinho. Impacto fulminante. Morreu. Por que eu estou falando isso? Porque o tempo urge. Nós temos oportunidades que elas são ímpar. Tá? Então, a tia lá da Rosângela, a gente já falou do Evangelho para ela.
mas ela era casada com um maçom, que também é falecido, alto grau de maçonaria. E aquela mulher, ela está lá, é uma mulher muito carinhosa, muito doce, mas ela não tem Cristo. E se ela morrer, ela vai para o inferno. Então essas oportunidades, elas surgem na nossa vida, e nós temos que entender que nós não podemos nos isentar de falar ou de fazer, simplesmente porque nós não nos sentimos capacitados. Isso é uma coisa muito séria. Tá? Independente se você vai fazer certo, se vai fazer errado, se você está fazendo de mau jeito ou se não está fazendo de mau jeito, importa é você fazer. Tá? Estávamos lá no velório do papai da Shirley e com o jeitinho da Edilene, ela levantou lá, proferiu algumas palavras, entendeu? A função dela ela fez. Entenda que pela graça de Deus nós recebemos dons espirituais. Nós somos capacitados a fazer coisas na casa do Senhor. E na casa do Senhor não quer dizer essa igreja, e sim no reino de Deus. Alguma coisa você tem que ter como função. Se você já é uma pessoa de mais idade, você pode orar. Se você é uma pessoa que tem muitos recursos, você pode abençoar a obra financeiramente, enviando pessoas, mantendo a obra. Não há desculpa para nós nos isentarmos da palavra de Deus. Pela graça, os homens recebem dons espirituais, e todos os dons espirituais são produto da graça para que nós possamos servir uns aos outros. Os dons não são para o nosso engrandecimento. E o que nós vemos nas igrejas hoje é que as pessoas elas se orgulham como se elas tivessem conquistado algo de grande posse, de grande monta pelos seus próprios esforços. É algo que a gente vê bastante no âmbito do homem, masculino mesmo, em que eles desfilam aqueles carros, né? Eu tenho um carro aqui, que é um Opala que eu fiz e gastei, aí eu fico desfilando para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, que lindo. Às vezes a geladeira vazia em casa. Tá? A gente acompanha muita gente desse tipo. Mas o foco principal que eu quero trazer não é nem isso, que também é importante, mas sim o sentido de que eu consegui, eu fiz, eu consegui. Um princípio lá da Torre de Babel, em que ele fala assim, vamos construir uma torre para que o nosso nome seja conhecido. Os dons espirituais, eles não são para isso. Se possível, ajude pessoas ocultamente. Se for necessário, apareça. Algumas vezes é necessário. Às vezes é necessário que você se exponha para que outras pessoas possam dizer, eu posso. E ocorreu uma situação interessante comigo lá em São Paulo. Eu lembro que logo no início da minha conversão, eu era um cristão muito avivado, eu pulava, eu dançava, mesmo com quase 30 anos. E aí um rapaz do outro lado, ele do outro lado da igreja, um outro senhor que já era pastor, ele ficava olhando para mim, mas eu também não dava nem atenção, e no meio do culto ele dava os glória a Deus, aleluia, aquelas gritaria, e eu falava, aquele homem está querendo aparecer comigo mesmo. Aí chegou um dia que eu fui a ele e falei assim, eu quero pedir perdão para você. E ele falou, perdão por quê, pastor Paulo? Já era pastor na época. Ele falou, porque eu olho você dando glória a Deus e aleluia, dando esses gritão, e eu falo, por que você está querendo aparecer? E aí ele falou para mim assim, eu também quero pedir perdão para você. Ele falou, por quê? Porque eu falei assim, quem é esse cara grandão aí que fica pulando, dançando, tá achando que é o quê? E na verdade, você fazendo aquilo, você mostrou para mim que eu também posso fazer. Então é necessário que às vezes nós nos exponhamos para que as pessoas elas se sintam com mais liberdade. Shirley? Você falou sobre pregar, e aí me surgiu aqui o questionamento de como fica pregar para quem já é o maior campo, infelizmente, é de pessoas que já conhecem o Evangelho. As pessoas elas conhecem um Evangelho pervertido, um Evangelho totalmente fora das Escrituras, e muitas pessoas hoje gostam de igrejas sociais. Eu quero uma igreja onde eu me sinta bem, onde a estrutura seja linda e maravilhosa, onde eu encontre os meus amigos, depois disso eu saia para fazer um lanche e tenho os meus amigos, e é tudo uma grande festa. Mas as pessoas elas não querem o cristianismo. Elas acham que a igreja talvez seja como um cinema, talvez seja como um lugar onde um baile, uma festa, em que é apenas uma extensão do lazer dele, e a igreja não é isso e nunca foi isso.
Então eu digo para você, infelizmente, Shirley, quando eu comecei o meu ministério ainda fora dos âmbitos da igreja reformada, de uma igreja totalmente, de uma teologia totalmente distorcida, Deus falou no meu coração: o seu ministério é pregar para cristãos. Cristãos, eles precisam ser libertos deles mesmos. Por isso que nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra. O dia do Senhor, ele vai ser amargo, especialmente para mim e para você. Porque nós vamos olhar todo o tempo que nós perdemos e as pessoas que poderiam ter sido resgatadas e não o foram, simplesmente porque nós achamos que nós tínhamos uma coisa melhor para fazer. É lamentável que não haja devida compreensão em relação aos dons, e eles compreendem os dons como uma causa de orgulho. Nenhum membro do corpo de Cristo é deixado de lado na concessão de dons. Você tem um dom. Pastor, eu acabei de me converter. Você tem um dom. Entenda que quando você se converte, o Espírito Santo ele vem habitando dentro do seu coração. E quando ele habita dentro do seu coração, ele te concede toda a gama dos dons, do dom, o fruto do Espírito. E ele te capacita com dons para que você exerça o seu ofício no meio da igreja. Entenda que igreja não é 4 paredes. Não há um ser, não há um cristão que possa dizer: eu não tenho um dom. Pode ser que você não tenha se esmerado em descobrir qual é o seu dom, aí é outra coisa. Mas todos nós temos dons. Normalmente, ele é associado ao seu ser, a sua linha de vida, o seu jeito de agir. Normalmente. Então, se uma pessoa ela tem com uma certa de facilidade, ela vai ser usada normalmente, não em regra, mas normalmente, dentro daquilo. Então, se eu tenho uma habilidade com números, você pode ser uma pessoa que é levantado dentro da igreja para auxiliar pessoas, ou seja, nas finanças da igreja, da contabilidade da igreja, nas finanças que os irmãos estão com dificuldade. Olha, eu tenho essa habilidade, se você precisar de uma assessoria, eu te dou uma assessoria. Então, esse tipo de situação, não é que você tem que ter uma unção específica. Não, o Senhor ele te prepara para você ser um instrumento dele, aonde você age, no lugar onde você vive. Ponto. Se é na igreja, na igreja. Se não é na igreja, fora da igreja. Mas você não pode se isentar de trabalhar na casa do Senhor. Essa graça de Cristo não somente nos salva, mas também nos capacita para o ministério do exercício. Pela graça, os homens, quando eu falo homens, não é homem masculino, mas o ser humano. Pela graça, os homens são dotados para o ministério da palavra. Pastor, mas eu não posso ser pastora. E daí? Quem disse que você não pode ministrar a palavra e pregar a palavra sem ter um título de pastor? Você tem esta capacitação. Você fala do que você estuda e do que você lê. É algo que você começa a observar, que se você começa a se dedicar no estudo da palavra, naturalmente as pessoas elas são atraídas. É que nem aquela florzinha em que ela é atraída pelo beija-flor. O beija-flor ele vai lá, põe lá aquela flor de plástico. Olha, não tem nada a ver, mas ele é atraído pelo odor, pela essência. Obrigado. As pessoas elas são atraídas a você. Entenda que quem direciona é o Senhor. E quando ele direciona por um objetivo. Porque ele fala: o meu filho é capaz porque eu capacitei. Então você não pode dizer: eu não sei o que falar. Fale o que você sabe. Todos os crentes possuem uma função no corpo, porque a graça possui várias manifestações de capacitação. 1 Pedro. Pedro, capítulo 4. Cadê Filipe? Isso eu sei, né? Tá bem? Essa foi terrível. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
Começa o versículo falando servir. Então não é para mim, é para o outro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ele não está falando para você fazer nada mais do que foi te designado. É algo que o cristão ele peca demais. O Senhor ele fala, faça isso, e eu vou fazer outra coisa. Senhor, o Senhor fala, arruma essa cadeira. Não quero arrumar essa cadeira, quero arrumar essa mesa. E aí eu fico imaginando a gente com as nossas auxiliares, digamos que você tenha na sua casa, uma faxineira, seja quinzenal, diária, não sei. E aí você chega para ela e fala assim, faz para mim um bife com acebolado. E aí você sai, vai fazer as suas atividades. Quando você volta para o almoço, Carne ao molho. carne ao molho, tem um frango ensopado, tem uma salada só. Mas eu não pedi, não, mas eu achei que era melhor isso. Nós fazemos isso. O Senhor ele fala, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. O Senhor ele entrega nas tuas mãos para que você cuide, para que você guarde. Você tem que ser um bom despenseiro da multiforme graça de Deus, porque se você faz a função do outro, aquele outro vai ficar sem o que fazer, e o que você tinha que fazer fica sem quem o faça, e normalmente você vai fazer de uma forma errada ou não completa, porque você não tem o dom. Todos os crentes possuem uma função no corpo, porque a graça possui várias manifestações de capacitação, mas a capacitação mais marcante na vida de Paulo foi a altíssima e honrosa tarefa de ser ministro de Cristo Jesus na pregação do Evangelho. Romanos capítulo 15, verso 15 e 16. Romanos capítulo 15, verso 15 e 16. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Não há nada mais importante na terra que pregar o Evangelho. Nada. É a nossa função primária. Ninguém precisa identificar em você um dom. Isso é uma coisa que foi determinada por Jesus Cristo para todos os cristãos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Onde você estiver, você tem a possibilidade de falar do amor de Deus. Paulo não queria que os seus leitores se esquecessem de que a sua tarefa de ser ministro de Cristo era por causa da graça de Deus que lhe havia sido dada. Era um privilégio tão grande que ele considerou essa tarefa como um sagrado encargo. Paulo havia recebido dons espirituais e ele os empregava para ser um servo dedicado aos seus irmãos. Ele olhava, entenda que a situação de Paulo era uma situação extremamente diferente. Ele era um homem diferente da sua época, em que todos o reconheciam, ele tinha autoridade, ele podia servir como um sacerdote, recebeu sustento por toda a vida, e ele abriu mão de tudo isso para pregar o Evangelho. E ele fala, sei passar fome. E passar fome não é o que a gente passa, não, que você abre lá, eu estou com vontade de comer um pão, tem pão puma e bisnaguinha, eu não quero nenhum desse, eu quero francês. Não é isso, não ter comida. Porque hoje a gente tem todo tipo de, eu respeito, não estou desmerecendo, mas hoje a gente tem todo tipo de intolerância, todo tipo de rejeição, todo tipo de coisa. Mas naquela época, a pessoa, ela comia, ela morria. Eram situações diferentes. Hoje a gente tem um monte de não me toques, de dodóis, de coisas, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, porque eu não posso. Naquela época não tinha opção. Você chegava e falava, ou você come isso, ou você vai ficar com fome, e pode ser que amanhã você não tenha.
e a pessoa comia. Ainda tem em muitos lugares. Sim, mas lá era regra. Aquela época era regra. Você não podia ir no mercado e olhar na prateleira. Eu não gosto dessa bolacha aqui da Tostines. Eu gosto é da outra. Não, você comia a que tinha. E necessariamente você comia o que você plantava ou o que você conseguia trocar. Então não tinha essa de a pessoa chegar em casa, o marido chegar em casa, eu vou ter frango de novo, eu já comi frango ontem, eu tenho que comer frango hoje de novo. Não era aquilo, e graças a Deus que eu tenho aquilo. O povo de Israel comeu 40 anos o maná, e reclamava, e reclamava, e reclamava. Nós somos seres ingratos. Paulo havia recebido dons espirituais e ele os empregava para ser um servo dedicado aos seus irmãos. No conceito de Paulo, ser servo, escravo, é um ministro, é um dom da graça. Fazia tempo que eu não recebia mensagem, porque eu sempre coloco nos meus devocionais: Pastor Paulo, escravo de Deus, escravo do Deus Altíssimo, escravo do Deus Altíssimo. E aí uma pessoa escreveu assim: pastor, nós não somos escravos. E aí eu comecei a discutir com ela, discutir um bom termo, né? E ela jogava uma posição e eu jogava outra e tal. Aí chega uma hora que a pessoa se calou. E eu falei para ele assim: se você acha que você tem realmente opção, realmente o seu Deus, ele não é tão soberano assim. Aí ele se calou. Nós somos escravos, no sentido não de um homem vestido de branco, com uma gravatinha borboleta, uma calcinha preta bem passada com um frisinho aqui, uma bandeja de prata. Nós somos escravos no pior sentido da palavra, e o apóstolo Paulo sabia disso. Sim, filhos e escravos. Mas as pessoas, elas têm a capacidade de separar, como separam Jesus Cristo como Senhor e Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eu só quero Jesus como meu Salvador, Senhor não. Eu faço o que eu quero, ninguém me controla, eu gosto de mandar no meu dinheiro, eu gosto de mandar nas minhas coisas, eu não estou tão assim a fim de que alguém me controle. Todos os ministros, como vimos acima, são agraciados por Deus. Paulo era um desses ministros. O seu ministério era o de ser pregador do Evangelho. Efésios capítulo 3, verso 7. Do qual foi constituído ministro. Eu leio, pode? Do qual? Figura. Vai lá. Do qual foi constituído ministro. Do qual o que, Edilene? Pô, eu teria que ler todo o contexto. Não. Do qual o que? Do Evangelho. Vai. Não, pastor, mas eu peguei o 7. Tá, vai lá. Eu não sei o que veio antes. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O apóstolo Paulo falou que ele recebeu o Evangelho pela graça, ele é capacitado pela graça, e a força para fazer também não é dele, vem pela graça. Paulo era um ministro das igrejas, e como ministro ele pregava o Evangelho. Ser servo era uma tarefa considerada por ele como uma expressão de grande graça que Deus lhe havia concedido. Somente dentro do cristianismo é que esse conceito vigora. Servir aos irmãos com a pregação da palavra no conceito paulino é uma obra da graça. Paulo não abria mão do princípio de que pregar era um produto da graça divina. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. É interessante quando a gente começa a pegar textos como esse, que quando você for ler, você vai começar a identificar. Talvez você não tenha nunca reparado que Romanos ele foi lá e falou que é por causa da graça. Efésios foi por causa da graça. E em 1 Coríntios, porque é o mesmo Paulo que está pregando a mesma coisa, ele também vai falar que é tudo pela graça. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Por que será que o apóstolo Paulo fala tanto disso aí? Porque as pessoas ouviam ele, ouviam-no,
e falava assim: nossa, que palavra maravilhosa! Eu nunca tinha ouvido isso. Eu nunca ouvi uma pregação como a que você faz. E aí ele veio, toda vez ele falava: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Se algo é gracioso, é porque Deus é gracioso comigo, não é porque eu me preparei ou não. E a sua graça que me foi concedida, ele não granjeou, ele não comprou, foi dada a ele, não se tornou vã. Ele olha para a sua missão e fala: eu tenho executado o trabalho do Senhor. Não foi jogado de qualquer jeito. Muitas pessoas vão, no dia do juízo, vão se encontrar com o Senhor, e o Senhor vai perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? Mas pastor, mas Jesus, mas Deus querido, eu estava fazendo tal coisa, e você sabe que eu tinha, né, que estudar para o concurso, e eu queria ser procurador, e eu queria ter um trabalho melhor, e eu queria poder mandar os meus parentes para fazer uma viagem de navio lá com Roberto Carlos. E aí você vai encontrar um monte de desculpas, ele vai olhar para você e vai acabar com você. Acabar comigo. Não estou falando de pessoas, não é salvação, não é o conceito de salvação. Eu estou falando o conceito de nós cristãos deixarmos de fazer. Vai ser um momento de muita vergonha. Muita vergonha. Porque a gente vai olhar para os olhos de Deus e nós vamos ficar, na verdade, sem palavras. É algo que acontece dentro da literatura de Jó. Acabamos de ler Jó essa semana, dentro do plano de leitura. Sim, você está bem atrasado. Tá? E aí lá no livro de Jó, você vê Jó falando. E da hora que Deus começa a falar, Jó abaixa a cabeça e fala: eu só posso pedir perdão. Eu não conhecia o Senhor de verdade, só conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. É diferente. Paulo, ele era um ministro e ele entendia que dentro do conceito paulino, a pregação do evangelho é graça. O trabalho de Paulo, mesmo sendo o menor dos apóstolos, como nós já lemos, foi tão grande que ele produziu muitos frutos na igreja cristã, a saber, eu e você. A nossa vida, ela foi alcançada não pela pregação de Pedro, nem de Tiago, nem de João, mas foi alcançada pelo ministério de Paulo, porque através de Paulo, os gregos foram evangelizados, e a cultura grega, ela foi expandida. Nós, da nossa cultura brasileira, portuguesa brasileira, ela é influenciada tremendamente pela cultura grega de séculos atrás. Mas mesmo assim, esse evangelho nos chega através do sacrifício de Paulo. Você entende que não é algo que é pontual, não é algo que fica relegado a um momento, uma década, um século. Não, isso aí transcende, vai embora. São coisas que a gente planta, que a gente talvez nunca venha colher, nem nunca vê a arvorezinha crescendo, mas a sementinha ela foi plantada. Certa feita lá nas cartas paulinas, ele fala: um plantou, o outro regou e o outro colheu. Nós temos essa mania de achar que nós temos que plantar e regar e colher. Não, a gente tem uma função. A gente vai e faz aquela função que nos é determinada. Pode ser que seja aceito também, né, pastor? Pode. É difícil pelo seguinte: é possível, porque Deus faz o que quer, mas normalmente quando isso ocorre, nós ficamos orgulhosos. Olha a minha igreja, olha a minha campanha, olha, eu vi outro dia uma cruzada de fé de Billy Graham. Ele não, mas as pessoas que estavam, milhões de pessoas. Você olhava assim, aquele homem falando para milhões de pessoas. Muitas pessoas falavam: é o meu ministério, é eu que consigo, eu que faço, normalmente. Mas o importante não é se você tem 1, 2 ou 3, e sim que você use aquele que o Senhor te deu. O trabalho de Paulo, mesmo sendo o menor dos apóstolos, foi tão grande que produziu muitos frutos na igreja cristã. Ele pregou o evangelho mais do que todos os outros apóstolos juntos, pois ele alcançou os gentios. Mas e a pergunta? Por que Paulo pregou o evangelho para mais pessoas, alcançou mais vidas? Ele é melhor do que Pedro? Não. Por quê?
para Pedro. Deus, Jesus Cristo falou assim: cuida das minhas ovelhas. Ele estava falando dos discípulos. Era a função de Pedro orquestrar o cuidado, o início da igreja primitiva, mesmo que depois transformaram ele em papa, tudo. A função dele era aquela função. A função dele não era a função de sair pregando como Paulo, como a de Paulo não era de ficar parado. Cada um tem a sua função. Chamado, né? Exatamente. Mesmo assim, ele reconhece que o sucesso do seu trabalho é um produto da obra da graça de Deus nele. Paulo sempre glorificou a Deus em tudo que fez, como Jesus Cristo. Jesus Cristo não fazia nada sem dizer graças ao Senhor, porque o Senhor está fazendo conforme o Senhor ordena. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, obrigado Deus, eu sei que tu me ouves. Ele é Deus. Você consegue imaginar dois seres com o mesmo poder e um submetendo ao outro? É o que aconteceu. Apesar de cada um ter a sua função definida, Deus Pai tem uma função definida e Deus Filho tem a função definida, os dois têm o mesmo poder, eles são a mesma essência. Então um poderia entrar no âmbito do outro? Claro que poderia, mas não entrava por quê? Incompreensível. Incompreensível a figura de Cristo sendo igual a Deus, porque Ele é Deus, é igual, a mesma essência. Ele se submetia. E nós, como criaturas, nós achamos que nós podemos fazer o que nós queremos, o que nós desejamos. O maior problema que nós temos no nosso coração chama-se idolatria. Idolatria do meu eu. Deus não sabe o que faz, quem sabe? Só o eu. E você tem certezas no seu coração que foi Deus que plantou e você continua dizendo não a elas. Pela graça os homens lançam-se à obra de fundar igrejas. Esse ponto máximo dos dois anteriores. Paulo não somente considerou o evangelho e a tarefa de ser ministro uma graça, mas também considerou a tarefa de ser um plantador de igrejas como uma expressão da graça divina. Deus concede a ele o ministério de plantar igrejas. É um ministério? É um ministério. Todo mundo tem esse ministério? Não é todo mundo que tem esse ministério. Pode ser que você seja chamado a plantar uma igreja. Pode ser que você seja chamado a plantar muitas igrejas. A Naldinha, ela mesma conta que o pai dela era um plantador de igrejas. Ele estava numa igreja, aí as pessoas, não, nós precisamos colocar um líder novo, a igreja montada, bonita. Tudo bem. Ia lá para o chefe dele e falava, é um funcionário público, o senhor pode me transferir para algum outro lugar? Aqui não precisam mais de mim. Ele ia para outro lugar. Lá ele plantava igreja. Ah, a gente quer agora, tem que colocar o filho do pastor lá, presidente nessa igreja. Essa igreja é uma igreja cheia, bonita. Tudo bem. Aonde que estão precisando de mim? Em tal lugar. Olha, estão precisando de mim lá na Bahia, estão precisando de mim na Paraíba, estão precisando de mim no Rio de Janeiro. E ele ia. Eram pessoas que naturalmente agregam outras pessoas. As pessoas, elas são atraídas e ele prepara, monta e vai. 1 Coríntios 3:10. Irmão Cláudio, 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que foi dada por eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Ele recebe. É água que está ali? É. É da pia lá. Eu fui mexer e não ficou legal.
lancei o fundamento. Então esse fundamento foi feito por Paulo. Paulo foi lá e fez. E ele fez isso, ela vai pisar na água. Como prudente construtor. No verso 6 ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A 1 Coríntios 3,7: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nenhuma função que você tenha, nada do que você venha fazer é mérito, porque tudo é graça de Deus. Ele considera a graça de Deus em tudo. Ele não atribui qualquer mérito aos homens, mesmo aos regenerados. Todos somos recipientes da graça, quer como beneficiários diretos dela ou como canais. Ou você recebe pela graça, ou você dá pela graça, mas tudo é pela graça. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele entendeu que toda aquela capacitação dele não era pelo tempo de estudo dele, e sim porque Deus o abençoava. E aquelas pessoas que ouviam, se o Espírito Santo não capacitasse, o que ia acontecer era... Pode deixar ali que eu já sei, já dou um jeito. Obrigado. Tá? Se não fosse pela ação de Deus, aquelas pessoas iam ouvir e não iam entender nada. De manhã, quando eu acordo para a dominical ou para o culto, a primeira oração que eu faço é que o Espírito de entendimento seja sobre a vida de vocês, para que vocês possam absorver, independente da minha dificuldade em falar, de me expressar, dos meus equívocos, dos meus pressupostos, dos meus entendimentos, mas que a palavra de Deus ela possa ser pregada e você possa trazer alguma coisa para dentro do seu coração que seja aplicável na sua vida. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele se considerava um cooperador de Deus. Eu estou aqui na função de cooperador, nada mais que isso. Apenas um instrumento através do que a graça trabalhava. E muitas vezes esse instrumento é cego e corta errado, e corta para o lado errado. Ele lançava, o apóstolo Paulo lançava o fundamento das igrejas, mas jamais abandonou a ideia de que isso era resultado da graça de Deus nele. A própria igreja nossa que a gente congrega é um produto da graça de Deus. Quando eu fui saído da igreja, e aí a filha dos reis me chamou pela primeira vez para a gente fazer um tempo de oração, manifestação da graça de Deus. E as pessoas que já passaram, o tempo que nós tivemos lá no galpão, lá, o tempo que nós estamos aqui, quanto tempo isso vai durar, é graça de Deus. Não é algo que eu posso dizer que é minha capacitação, é graça de Deus. E eu oro para que a graça de Deus continue agindo, porque se a graça de Deus não continuar agindo, vai sobrar só o homem. E aí não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum. Mas você tem que buscar esse sentido da graça de Deus também para a sua pessoa. Essa condição de ficar apenas como receptor vai fazer que você fique apenas gordo espiritualmente. Mas você precisa fazer o quê? Exercitar isso. O conhecimento que você tem, ele é suficiente, muito mais do que muita gente que está no campo trabalhando. Pastor, tem muita gente que hoje está se dedicando aí a abrir obras missionárias que não tem 1/10 do que você tem de conhecimento. E mesmo assim, você ainda acha que você precisa aprender mais. É a condição daquele casal. A gente só vai casar quando a gente fizer a faculdade. Você sempre está procurando uma desculpa na frente. Semana passada, a Claudinha se despediu da gente. Eu já falei, a Glenda não estava, o irmão Cláudio, ela tem a dificuldade do transporte para cá. E nós precisamos de mais um professor. Quantos dons nessa igreja? E as pessoas, elas continuam ali, ó. Eu venho, chego a hora que eu quero, faço a hora que eu quero, sempre tem uma desculpa para chegar atrasado, fazer o que eu quiser. E as pessoas necessitando, carecendo, seja no âmbito de igreja cristã Semente de Vida, ou como pessoas que estão à sua volta, que precisam do auxílio, precisa de uma palavra, de uma ajuda, e você continua colocando essas coisas em segundo plano. Que o Senhor nos conceda misericórdia no dia do juízo, porque vai nos ser cobrado esse tempo. Não é para você virar um clérigo, não é para você se enfurnar numa tumba, mas é uma pessoa para você que você possa viver um cristianismo mais autêntico do que o que você vive hoje. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos.
pela tua graça e pelo teu amor. Pedimos a ti que o Senhor nos conceda, Pai querido, mais e mais da tua graça e nos constrange no teu amor, para que nós possamos ser fiéis dispenseiros da tua graça, da tua palavra, do teu amor, em nome de Jesus. Amém.